Temos conversado sobre a importância da unidade, a concordância entre esposo, marido e mulher, como isso é fundamental para que possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. E hoje nós queremos avançar um pouco mais nesse tema e queremos abordar algumas questões em relação aos filhos. E queremos ler esse texto, queremos partir desse texto e expor os nossos pensamentos. Gênesis capítulo 11, a palavra de Deus diz assim ao seu coração: ora, a terra toda tinha uma só língua. Diga comigo, uma só língua. E uma só maneira de falar. Diga, uma só maneira. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de cal. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor Deus, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse Deus, e disse o Senhor: o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começaram a fazer agora. Agora não haverá restrição para tudo o que eles desejarem. Agora não haverá restrição para tudo o que eles imaginarem. Agora não haverá restrição para o que eles intentarem fazer. Tem uma versão que no lugar de intentarem está imaginarem fazer. Vamos ficar até o versículo número 6. Esse texto ele fala da unidade, da força e do poder da unidade. Os homens tinham uma só língua, é o que a Bíblia Sagrada diz, uma só maneira de falar. E eles imaginaram, planejaram, e eles programaram fazer um projeto, realizar um projeto. O texto diz que eles trabalharam tão em unidade. Versículo 3 fala que eles tiveram uma imaginação, um plano. Eles disseram: vinde, isso é igual, unamo-nos, vamos estar todos juntos, vamos ter todos um alvo, unamo-nos. E eles disseram aqui: façamos tijolos, ou seja, vamos trabalhar juntos, todos em unidade, vamos todos fazer tijolos. Nós vamos fazer esta única coisa, fazer tijolos, vamos fazer tijolos. Depois eles dizem: queimemos bem os tijolos, ou seja, um trabalho bem feito, um trabalho com zelo, um trabalho com excelência, um trabalho com intensidade, um trabalho com critério. Vamos queimar bem os tijolos. E no verso 6, Deus declara que não há restrição, impedimento algum para o que eles imaginarem, intentarem fazer. Olha, amados, o poder da unidade. E nós dissemos nas últimas duas ministrações aqui, palavras, mensagens, que a unidade no casal leva o casal a alcançar ou obter algumas coisas que de outra forma jamais eles alcançariam. O homem jamais alcançará, a não ser mediante a unidade do casal, a unidade do matrimônio. Eu quero colocar o primeiro pensamento, que é o poder da imaginação para a construção. O poder da imaginação para construir, para elevar. Imaginação no dicionário da língua portuguesa tem um significado, mas eu fui ao dicionário de filosofia pesquisar o que é imaginação, filosoficamente falando. Imaginação é uma projeção mental, é a produção da mente, é uma luz mental, é a imagem para algo. Imaginação, você tem uma imagem e aquela imagem evolui para algo, isto é imaginação. O que é que você anda imaginando? O que é que está ocupando a sua cabeça? Aquilo que você imagina, se você evoluir essa imaginação, se você adicionar atitudes, se você solidificar a sua imaginação, isso vai concluir, isso vai acontecer. O que é que você anda imaginando?
A imaginação correta, ela constrói, ela edifica. A incorreta, ela destrói, ela gera danos, caos, tristeza, lágrimas, dores. Mas quando Deus quer usar o homem, Ele imprime uma imagem dentro do espírito do homem. Ele coloca no espírito do homem uma imagem. Quando o homem entende esta imagem, ele começa a ter uma imaginação. Quando ele começa a compreender aquela imagem que Deus semeou no espírito dele, ele começa a ter uma imaginação. Ele começa a ver, ele começa a ter projeções na sua mente daquela imagem que Deus plantou, semeou no espírito dele. E quando essa imaginação se conecta com a palavra de Deus, com a revelação de Deus, sabe o que acontece? Surge a visão. Aí você tem a visão de um projeto. E nós ministramos isso na semana passada, dizendo que a visão sem missão é um fracasso. A missão sem uma visão é uma perda de tempo. Lembra que nós comentamos semana passada? Então é necessário ter a visão precisa ser traduzida em missão, e aquilo que nós executamos é a missão da visão. E aí nós alcançamos o nosso intento, aí materializa-se, aí alcança-se o projeto, concretiza-se o projeto, porque ele tornou-se numa missão. Então existe uma imagem que Deus semeia, aquela imagem vem para a nossa mente e nós começamos a imaginar, a construir mentalmente sobre aquela imagem. Quando esta construção se conecta com a palavra de Deus, tem base, tem fundamentação bíblica, divina, nós temos uma visão, e essa visão precisa ser traduzida agora, precisa ser colocada os códigos dessa visão, para que ela se transforme numa missão, e esse trabalho possa acontecer. Quer ver alguns exemplos? Em Gênesis capítulo 15, no versículo 5, Deus chama o pai Abraão, e ele faz exatamente isso com Abraão. Ele diz aqui no versículo 5: então Deus levou Abraão para fora da sua tenda. Então Deus o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas. Você pode imaginar, Abraão sai fora da sua tenda, ele era como um nômade, estava lá nas regiões desérticas, e ele olha as estrelas, e Deus diz: olha para as estrelas, olha para o céu, e ele tem uma imagem, ele registra, ele fotografa as estrelas com a sua mente, com o seu espírito. Ele agora tem uma imagem, ele tem uma visão das estrelas, uma imagem das estrelas. Agora é interessante que Deus, ele não para por aí, ele continua dizendo aqui para Abraão: então disse, assim será a tua descendência, Abraão. Deus agora mexe com a imaginação de Abraão. Ele tem a imagem, a fotografia das estrelas, só que agora Deus coloca a imaginação, a criatividade, uma projeção. Assim será a minha descendência? Eu dessa idade, Sara, estéril, idosa, como é que nós poderemos ter filhos? Mas Deus começa a trabalhar com a imaginação de Abraão. Abraão libera a fé, mistura a fé à promessa de Deus, e ele alcança aquilo que Deus tem prometido a ele. Abraão materializa, concretiza, gerando o seu filho Isaque. Amados, Deus, ele trabalhava assim antigamente, Deus trabalha assim conosco. Deus trabalhou assim com Moisés. Em Êxodo capítulo 3, Moisés estava lá no deserto, no monte, e de repente ele olha, vê uma sarça, um sarçal pegando fogo, mas a sarça não se consumia, era um fogo que não se alimentava da sarça, a sarça não era o combustível daquele fogo. Ele olha aquela estranha visão, ele olha aquilo e se interessa, ele começa a imaginar, começa a elocubrar, pensar, dizer: o que é isso? E quando ele se aproxima, Deus diz: Moisés, não se aproxime, porque a terra em que você está pisando é a terra santa, Moisés. Deus chama a atenção, fala com ele, dá uma visão, dá uma missão, dá um projeto, e Moisés então vai resgatar o povo de Deus, o povo de Israel do Egito, libertar o povo do Egito. Isso aconteceu com Isaías, o profeta Isaías. Ele teve também esta imagem da glória de Deus, da presença de Deus. Isso aconteceu com Paulo, indo para Damasco, para prender, aprisionar, açoitar os cristãos. De repente ele viu uma luz resplandecente do céu, muito forte. Ele teve uma imagem, ele ouviu uma voz, criou-se uma imaginação, e Deus começa a trabalhar com ele.
A imagem, essa imaginação constrói, edifica. Quando você tem essa imaginação, você compartilha com alguém, a esposa com o esposo com a esposa, com os filhos, com a família. E isso então começa agora a ser regado pela presença de Deus, pela unção do Espírito, pela glória de Deus. Isso materializa, solidifica, isso acontece, isso passa a ser realidade. Isso é assim. A Bíblia nos diz, no livro de Provérbios: fitarás os olhos naquilo que não é nada. Você vai colocar os seus olhos naquilo que não é nada, naquilo que poderá traduzir para você uma imagem ruim, negativa, destrutiva. No capítulo 23, versículo 7 diz: pois como imaginou a sua alma, assim é. Como você imaginou na sua alma, assim é. Por isso que eu fiz a pergunta: o que é que você anda imaginando? O que é que está ocupando a sua mente? O que é que você está projetando com a sua mente? É muito importante sabermos isso. Sabe por quê? Porque, em segundo lugar, o poder da imaginação para destruir. O poder da imaginação para destruir. A imaginação destrói, corrompe. O diabo, eu e você sabemos que o diabo ele não é criador. O diabo não cria nada, ele não tem poder para criar. Só Deus é criador. Mas o diabo, ele quer usurpar da criação, ele quer usar da criação, mas ele não tem direito, ele não tem autoridade, governo para tal, ele não tem direito. Então ele trabalha enganando, ludibriando, ele trabalha falseando, com engodos no homem, porque o homem depois então concede legalidade e direito para que o diabo venha matar, roubar e destruir. Então ele não cria nada. Ele começa então a agir na imaginação do homem. Ele coloca uma imagem no homem, ele fomenta essa imagem, o homem começa a pensar, imaginar, o homem começa a trabalhar essa imaginação para corromper o homem e para que o diabo alcance o seu próprio desejo na vida dos homens, na humanidade. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, vamos voltar para Gênesis capítulo 6, o versículo de número 5 diz: viu o Senhor Deus, viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. A imaginação dos pensamentos do homem eram imaginações más, perversas, corrompidas. Quando o diabo assume o controle da imaginação do homem, tudo que o homem começa a imaginar é mal. Tudo o que o homem começa a imaginar é para destruição, é a mentira. Ele maquina, ele tabula, ele começa a arquitetar como mentir. A mentira, o adultério, a violência, a bebedeira, os jogos, os vícios, como burlar a lei. Ele está aí a 140, 150 km por hora na estrada. De repente ele viu um radar, ele passou em alta velocidade. Ele já começa a maquinar, a pensar como é que ele vai burlar o guarda que está lá na frente esperando ele. Não é assim? A imaginação eivada, tomada, poluída, corrompida por Satanás. E o diabo então começa a corromper a imaginação do homem para desvirtuar o homem, para destruir o homem, para levar o homem para a angústia, para a miséria, para a dor. Amados, os lares começam a ser destruídos quando o esposo abre espaço para as más imaginações. Vem um pensamento, vem uma imagem, e hoje não é difícil você ter imagens malignas, não é verdade? Você está andando no carro, de repente tem lá um outdoor, tem lá a propaganda, vai ter, sei lá, um leilão de gado. Já viram disso? Tem lá um leilão de gado, e aparece lá um boi Nelore, pesando 700 quilos, 800 quilos, e do lado aparecem 2, 3 mulheres nuas, seminuas. Eu não sei o que tem a ver mulher nua com boi, com gado, com leilão, mas não é assim? Não é assim, não é verdade? Dali a pouco aparece a propaganda de um trator, um mastodonte daqueles tratores, e 2 mulheres nuas penduradas naquele trator. Então é assim que o diabo trabalha. Aí já vem aquela imagem, e aí ele está dirigindo o carro, e quase bate no da frente. Já viram disso? Porque ele fica olhando, imagem.
Aí aquela imagem, ele começa a trabalhar aquela imagem, dar vazão àquela imagem, ele começa a cultuar aquela imagem. Cultuar é dedicar tempo a algo. Ele começa a cultuar aquela imagem. É igual a idolatria. O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você gasta mais tempo do que com Deus. Isso é idolatria. Alô? Tem alguém aqui? E aí então você começa a imaginar. E aí ele chega em casa, ele olha uma outra pessoa, uma outra mulher, uma outra, ele olha a esposa diferente, e a imaginação começa a entrar no coração. Ele começa a cultivar essa imaginação, dar asas, colorir, colocar em 3 dimensões. E aí vem a prática do pecado, vem adultério. Acontece com a mulher da mesma forma. Vê uma imagem, e ela olha aquela imagem, de repente ela diz: acho que meu marido não gosta mais de mim. Será que eu casei com o homem certo? Eu acho que eu casei com o homem errado. Não. E se eu tivesse casado com fulano de tal? E vem a imaginação, vem a dúvida. Você sabe que a dúvida divide e a dúvida traz peso. A dúvida esmaga. Você sabe disso. E vem a dúvida no coração. Será que Deus não? Amados, eu estou falando de algo. Existem mulheres que já até oraram para que os esposos morressem. Existem esposos que já até oraram para que as esposas morressem. Se ele morrer, eu posso casar com outro. É verdade. Dão asas à imaginação, e aí começam a cultuar essa imaginação, a dedicar tempo a essa imaginação. E aí um passo para a prática do pecado, para a prática do erro, para a violação das leis do matrimônio, das leis que Deus estabeleceu para que o homem vivesse debaixo delas. É assim que funciona. Ciúmes. O que é ciúmes? Ciúmes, está lá o casal, estão andando de bicicleta no parque, estão andando de patins no parque, estão andando de asa delta não dá, né? Mas de carro, estão andando. De repente passa uma mulher e o rapaz olhou e foi embora. Mas o rapaz está pensando no pneu do carro que ele teve que trocar, não sei o que e tal. Mas a mulher do lado ali viu ele olhar. Por que você olhou? Já viram disso? Por que você está olhando para ela? Para mim você não olha desse jeito. Por que você olhou diferente para ela? Mas o que você está falando? Eu não vi. Quem está falando? Agora está mentindo. Na verdade, a maioria das vezes dos ciúmes é que ela tem olhado para os homens daquele jeito, e ela transfere, ela projeta na vida dele aquilo que está no coração dela. Isso é ciúmes, maligno, infernal, destrutivo. Então, com uma anestesia, com um alívio de consciência, ela agride ele, diz que foi ele que está olhando. É um mecanismo de compensação psicológica. E vice-versa, acontece com ele também. Malandro, caco, velhaco, né? E aí projeta na mulher essas coisas. Diz: não, é ela que é assim, não, porque ele olhou. E liga, e telefone, e vai atrás, porque é a imaginação dele. O ciumento, ele trabalha com a imaginação assim, uma rotação lá em cima. E ele vê tanta coisa que não existe. Ele se abre para as projeções malignas. Amados, a Bíblia diz em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, que é tão importante a gente estar atento em relação a essas imagens, essas projeções. O texto sagrado diz que Pedro, ele afligia, 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que Deus não poupou o mundo antigo, embora ele tivesse preservado a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Se Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos aos que vivessem impiamente, e se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos de Sodoma e Gomorra, pois o texto diz assim: pois esse justo homem Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Jó via as obras de licenciosidade, de pecado, de imoralidade,
Jó tinha essa imagem, e sabe o que Jó fazia? Jó afligia sua alma, repudiava, renunciava, contestava, protestava contra aquelas imagens. Ele se afligia contra aquilo, porque Jó sabia que se ele desse um pequeno espaço, por mínimo que fosse, de aceitação daquelas práticas, Jó sabia que, aliás, Ló, né? Falei Jó? Ló sabia que aquilo iria influenciá-lo. Dali a pouco ele estava juntamente com os habitantes de Sodoma e Gomorra pensando a mesma coisa. Por isso que ele fechava os olhos para essas cenas, para esses quadros. Por isso que ele afligia a alma dele. O que nós vemos, o que nós ouvimos é o que influencia a nossa imaginação, é o que influencia a nossa alma. Por isso o salmista, o grande rei Davi, o homem de Deus, ele disse o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu não vou pôr coisas más diante dos meus olhos. O diabo, ele usa as imagens, ele usa sons para produzir imaginação no coração do homem, no coração do jovem, no coração da criança, para distorcer, para corromper o homem. O que você anda ouvindo? O que é que você anda vendo? O que é que você anda vestindo? Minha irmã, quando você veste aqueles vestidos, aquelas calças, que parece que você foi embalada a vácuo, como que pode entrar um negócio daquele, né? Você usa essas roupas com qual objetivo? Que imagem que você quer projetar? Aonde você quer chegar? Por que usar isso? Quando você usa roupa com a barriga de fora, com a pança de fora, mostrando o umbigo, o que você quer com isso? Que imagem que você quer projetar? O que é que você quer insinuar? O que é que você quer conquistar? Aonde é que você quer chegar? A imaginação forte, ela produz ações. Uma série, um conjunto de ações produz hábitos, costumes. E nós sabemos que os hábitos revelam o caráter. E sem um caráter puro, reto, santo, justo, não há ministério. Não tem como viver a vida com Deus. Porque Deus é santo, santo, santo. Imagens, imaginações para destruição, para causar dano, para corromper. Você quer ver uma coisa? A linguagem dos jovens, a piazada hoje, né? Daí, cara, tudo bem? Como tá? Maneiro, tranquilo. E daí, você? Vai, não, ficou? Veja lá, pá, tá, daqui, dali, pá, tá, cá, pá. Você fica olhando aqui e fala: que língua que eles estão falando? Onde que eles aprendem isso? Não viram disso? Você encontra dois caras conversando assim, você fica olhando: de que planeta são? De onde vieram? É português que estão falando? Isso não é só no Brasil. O inglês é assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Você vê dois jovens conversando em inglês, você diz: que língua que eles estão falando? Pá, cara, pegou, sacou, pega lá, tal maneira, hein? Eu ligo para você. Não, tá, eu mando uma, tal, não sei o que, tá, bah. Você fica olhando e falando: que língua que é essa? Machado de Assis, ele usava mais ou menos 15 mil palavras para ele se comunicar. O jovem brasileiro usa perto de 700 palavras. Se você falar 1000 palavras em inglês, você conversa em inglês fluentemente, até com o presidente dos Estados Unidos. Que imagem, da onde que eles estão capturando essa linguagem, esses tipos de comportamento? E aquelas roupas? Aquela roupa da rapaziada? Da onde que eles... Ah, pai, eu tive uma visão e vi os anjos trajando essas roupas. Os anjos se vestem assim. Você olha aquele negócio esquisito, sabe? Aquela coisa, aquela figura sem forma e vazia. Só que o Espírito não paira sobre essas águas. É estranho. Uma coisa absurda. E aí, rabinho de cavalo, brinco, tatuagem na ponta da orelha, furado, parece índio, uma coisa impressionante. Todo furado. Você acha que desse jeito você vai chegar numa empresa e vai pedir um emprego, um trabalho, e alguém vai lhe dar o trabalho? Se você fosse dono de uma empresa,
querendo conquistar mercado, querendo avançar, querendo se projetar, chegasse um piazão desse assim, sentasse lá, o que você quer? Vem procurar um emprego aqui comigo? Não. Você vai apresentar a minha empresa, desse jeito não, eu vou à falência. Imagens, aonde é que eles estão capturando essas imagens? De onde que eles estão vendo isso? De onde que eles copiam? Por isso, amados, em terceiro lugar, a importância e o poder do exemplo dos pais. Na verdade, é aqui que eu começo a minha mensagem. Até agora era a minha introdução. O poder do exemplo dos pais. Ouça bem isso. A família foi criada por Deus para viver no jardim. Onde Deus colocou Adão e Eva? Aonde? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus te criou para viver no jardim. E viver no jardim aqui significa viver em harmonia, viver em paz, viver cheio de amor, viver debaixo da glória, da presença augusta e indizível de Deus, relacionando-se com Deus, em comunhão com Deus. Deus criou o homem para ser rei. Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês vão dominar sobre tudo aquilo que eu criei, vocês serão reis, e serão sacerdotes, porque vocês terão comunhão comigo, se apresentarão a mim. Então a família foi criada por Deus. O plano original de Deus, o propósito original de Deus para a família é que eles vivam no jardim. Mas depois do pecado do homem, da rebelião do homem, da escolha do homem, eles saíram do jardim. Sabe de uma coisa? Os filhos, eles não nasceram no jardim. Os filhos não nasceram no jardim. São os pais quem entende de jardim. São os pais quem devem descrever, devem contar detalhadamente como é a vida no jardim, como é que se vive no jardim. São os pais quem devem narrar minuciosamente para os filhos: é assim que é a vida no jardim, é assim que se vive no jardim. Este é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Pais, desenvolvam uma imaginação profunda no seu filho de como é o jardim. Passe uma imagem do jardim, descreva o jardim, converse com o seu filho sobre o jardim e como é que se vive a vida no jardim. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 1, aliás, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo de número 2, o apóstolo Paulo estava escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Interessante que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você deve fugir das paixões da mocidade. Eu fiz uma pesquisa, fiquei surpreso. Sabe quantos anos Timóteo tinha aproximadamente aqui? Perto de 40 anos, de 35 a 40 anos. E Paulo diz: você é um jovenzinho, Timóteo. Eu fiquei alegre com isso, viu? Vocês sabem, eu estou perto dos 40 também, né? Perto para lá, né? Mas estou perto dos 40. Ele diz assim: Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Uau! Tremendo, hein? Não é tremendo? O apóstolo Paulo tem um apóstolo orando por você, noite e dia. Que tremendo, que cobertura. Mas não é isso que eu quero falar. Olha o versículo 4. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: pai, mãe, é você quem passa para o seu filho a imagem do jardim. Loide passou para Eunice a fé que se tem no jardim. É assim que se vive no jardim. É esta fé que opera no jardim. É esta fé da presença de Deus. É esta fé que toca o coração de Deus. Eunice, a filha de Loide,
recebe essa imagem, projeta essa imagem no seu espírito, cultiva essa imagem e começa a manifestar, a materializar essa fé. Vem Timóteo, filho, e começa a ver a mãe. Mãe, nessa situação adversa, como é que você sai? Eu saio com fé. Como que é fé? A sua avó, Lode, me ensinou. E a fé opera assim, assim, assim. E na enfermidade, a fé opera assim, assim. E na adversidade, a fé opera assim, assim. E sabe o que aconteceu? Ele, por transferência, recebe fé. Por ter visto a fé operar na vida da avó, a vida da mãe, e essa fé, então essa imagem da fé, da vida de fé, vem sobre ele, e ele recebe, e Paulo escreve dizendo o seguinte, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, uma fé viva, que a sua avó e a sua mãe, que conhece o jardim, como se vive no jardim, a vida abundante no jardim, elas conhecem essa vida, elas transmitiram para você como é que se vive, Timóteo. Amados, quando os pais não mostram como é o estilo de vida no jardim, os filhos desenvolvem a imaginação e hábitos de vida fora do jardim, da onde eles estão vendo, do habitat, do ambiente deles. É dali que eles vão copiar, dali que eles vão ter a imagem, dali que eles vão imaginar, dali que eles vão começar a ter hábitos, dali que vai se formar o caráter dessa criança, desse filho, dessa filha, de uma imagem fora do jardim. E sabe o que eles aprendem fora do jardim? Eles aprendem a violência, eles aprendem a morte, eles aprendem a linguagem, eles aprendem as roupas que se usa fora do jardim, que estão fora do jardim. Mãe, você usaria a roupa que a sua filha está usando? Alô? Posso ouvir um aleluia? Não ouvi. Por que a mãe não usa? Porque a mãe conhece o jardim, sabe que no jardim não se traja desta maneira. Por que ela permite a filha então? De que imagem, de onde que a filha está copiando? Aonde? São os pais quem têm as imagens do jardim. Os filhos não têm. São os pais quem devem firmar as imagens do jardim na mente dos filhos. Deve projetar uma imagem adequada do jardim. Uma imagem adequada de quem é Deus. A paz que existe na presença de Deus, a paz da comunhão com Deus, a paz do relacionamento com Deus. Ele deve projetar a imagem da comunhão com Deus. O que é ter comunhão com Deus? Como falar? A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha ter comunhão com Adão todas as tardes. Comunhão com Deus. Os pais têm que colocar essa imagem de comunhão de Deus. Ele no jardim, filho, no jardim é comunhão com Deus. Uma vida de oração, uma vida aos pés do Senhor. A imagem do governo. Deus é tão ruim, por que Deus não se importa com tanta violência, com tantas drogas, com tanto isso, com tanta morte, com tanta... Filho, espera lá, não é assim, filho. A vida no jardim, o que Deus projetou, o projeto original é assim, o governo dos homens. Sobre todos os animais, sobre todos os répteis, sobre todas as aves. Mas a desobediência do homem, a escolha do homem. Aliás, no jardim, filho, existe a possibilidade de escolha. E saiba de uma coisa, filho, filha, saiba de uma coisa: escolha para Deus é algo sério, porque Deus considera, Deus respeita, Deus valida as nossas escolhas. Estar na presença de Deus não é ter uma vida tolhida, uma vida de não pode, porque liberdade não é fazer o que você quer, liberdade é fazer o que você deve fazer. Isso é liberdade. A vida no jardim é uma vida onde você tem possibilidade de escolha, é uma vida liberta, uma vida livre. E quando nós escolhemos Deus, quando escolhemos em Deus, nós abrimos para um campo ilimitado de alegria, de paz, de prazer, de vitória, de vida abundante. Estas são as imagens que os filhos devem ter de Deus, devem ter da igreja, devem ter do lar, devem ter da família. Mas eu louvo a Deus pelo projeto Seduca, projeto lindo, maravilhoso. Ele é maior do que você imagina. Ele é mais bombástico, mais tremendo, mais divino do que você imagina, o projeto Seduca.
Estamos saindo aqui de um espaço de 700, 800 metros para um lugar de 5 mil metros de espaço, fora o terreno. O terreno tem 10 mil metros de espaço no terreno. Estamos reformando, construindo e tal. Irmãos, somos nós os pais que devemos inculcar nos nossos filhos a imagem do jardim. Você traz o seu filho domingo à noite, coloca ele na escola bíblica dominical, ele fica 1 hora sentadinho ali ouvindo a palavra de Deus, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 5, 6 dias por semana, você manda para uma escola qualquer, você enfia ele numa escola qualquer, e aí ele está ouvindo lá de festa junina, de boi não sei o que, está ouvindo lá de Halloween, ouvindo disso, ouvindo daquilo, tem que ler Harry Potter, tem que ler isso, tem que ler aquilo, e expõe o seu filho durante a semana toda as influências, as imagens das trevas, as imagens da vida fora do jardim, e quer que Deus opere na vida dele apenas 1 hora no domingo à noite. Eu louvo a Deus por essa escola. Eu louvo a Deus, porque quando seu filho vem para a escola, abre-se a Bíblia e faz uma oração. Vamos estudar matemática, inglês, biologia, geografia, vamos estudar tudo que tem que estudar, mas vamos ver o que é que Deus pensa disso. Como é que Deus vê essas coisas? E os nossos filhos estão ali sendo educados, não só domingo à noite, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Que imagem que nós estamos imprimindo no coração dos nossos filhos? Diz um pai, diz, agora seu Educa está saindo daqui, está indo para longe, então eu vou tirar minha filha, vou colocar para um colégio perto de casa. Pai, acorde! Será que não merece o seu filho, a sua filha, um investimento de mais 1 quilômetro, de mais 2 quilômetros? Será que a sua criança não é tão importante assim para você? Será que não é? Será que não vale a pena imprimir a imagem do jardim? Como é que se vive no jardim? Como é que se relaciona com Deus no jardim? E somos nós, os pais, que devemos projetar essa imagem. Quer ver uma coisa? Josué capítulo 4, por gentileza, abra comigo lá, que é o nosso 4º ponto, a imagem do altar. Amados, Deus está levantando uma igreja gloriosa, você crê nisso? Deus está levantando nesses dias uma igreja poderosa. Nessa minha ida lá, um irmão de Honduras, ele passou perto de mim, olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse, Deus deu uma palavra para você. Falou, de onde que você é? Falei, sou do Brasil. Ah, você é do Brasil, do Brasil. É um irmão, ministério apostólico, apóstolo do Senhor, tem uma igreja com quase 3 mil membros e supervisiona perto de 80 igrejas, tem 36 anos de idade. Um homem cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Ele começou a falar a respeito da nossa igreja aqui, coisas tremendas de Deus, como Deus vê essa igreja. Amados, é algo preciosíssimo, precioso, precioso. Ele disse, você não imagina aquele ministério, Deus dizendo, é o ministério que vai tocar os 4 cantos da terra. Eu estou levantando uma geração de santos, de santificados, cheios de unção, poder, vida e glória. E começou a trazer uma palavra sobre essa igreja, amados, que é algo assim inimaginável, tremendo, glorioso, poderoso. Ah, se eu fosse você, eu daria um aleluia. Glória a Deus. Amados, é tremendo, tremendo o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus está, sabe, o que Ele está vislumbrando a nosso respeito. É algo tremendo, é algo poderoso. Temos uma palavra de que até o final do ano, até o final do ano nós vamos ter aqui o dobro que nós temos de pessoas. Está vendo essa cadeira vazia que está perto de você? Não vai estar mais. Não vai estar mais vazia. Aliás, existe uma unção sobre a sua vida, uma unção graciosa, gloriosa, para você convidar pessoas para virem para o Senhor Jesus. Existe essa unção sobre você. Se você crê, tem. Se você não crê, tem. Ela está sobre você. É assim. Deus já começa a atropelar a gente não sabe, não fica esperando, será que é, né? Tem, pronto. Ore pela pessoa que você quer convidar durante a semana. Chega na sexta-feira, no sábado, vai lá e aborde a pessoa. Sabe o que você vai ouvir? Eu estava aguardando há tanto tempo por esse convite. Convida. Eu estou gostando da mensagem, está gostando? Não é tremendo? Agora imagina aquela pessoa que deveria estar aí nessa cadeira ouvindo essa palavra. Porque a gente começa a se tornar como um cavalo de padeiro.
Sabe como é cavalo de padeiro? Não. Cavalo de padeiro no interior entregava pão de manhã, né? Colocava os pães ali e entregava o cavalo. Leiteiro, padeiro, não é assim? No interior era assim. E o que o padeiro fazia? Estava chovendo, botava a capa, um guarda-chuva e ficava ali no banquinho ali sentado, dormindo. Aí o cavalo chegava naquela casa, que ele já sabia que era a casa, ele para. O cavalo para, o padeiro acordava, o leiteiro, descia lá, entregava o pão, entregava o leite, sentava e o cavalo continuava. Aí o cavalo parava e ele acordava de novo. O cavalo de padeiro, ele conhece o trilho, conhece o caminho, a curva, conhece tudo. Tem crente que é igual ao cavalo de padeiro. Sabe que no domingo tem que vir para o culto, e vem domingo após domingo, mas não traz ninguém. Não consegue mudar o roteiro, ir lá pegar alguém, botar no carro dele e trazer junto. Existe uma unção sobre você para você convidar pessoas. Convide. Amados, é tempo do Brasil. É tempo de uma grande colheita. É tempo de você telefonar para alguém e dizer: venha comigo. É tempo. Aproveite esse tempo. Seja um daqueles que estão povoando os céus. Começa a ser um agente daqueles que povoam os céus. Josué capítulo 4, a partir do versículo 1 diz: tendo todo o povo acabado de passar o Jordão, disse o Senhor a Josué: escolhei dentre o povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai-lhes: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiveram parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Então chamou Josué os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, de cada tribo um homem, e lhes disse: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão. Levante cada um uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal. Diga comigo: sinal. Amados, quando se tem um sinal, esse sinal tem uma mensagem. Esse sinal produz uma imagem, um significado. Para que seja por sinal entre vós. No futuro, quando vossos filhos perguntarem: que significa essas pedras? Que sinal é este? O que significa isso? Então lhes direis, vocês vão dizer aos filhos, que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Memorial. Amados, nós como pais precisamos erguer altares, para que os nossos filhos tenham sinais, tenham imagens, para que isso seja por sinal entre os filhos no futuro. São os pais que erguem os altares. Altar de oração, altar de jejum, altar de adoração, altar de comunhão, de edificação, de evangelismo, de celebração, altar de cura divina, altar de fé, altar de dons, altar de amor, altar de ministérios. Somos nós quem construímos esses altares, amados. Eu me lembro que quando criança, nós íamos para a igreja e era aniversário, estava fazendo aniversário. O pai chegava e dizia o seguinte: olha, aqui está uma oferta para você dar na igreja em gratidão a Deus por mais um ano de vida que Ele está lhe dando. Passávamos de ano, éramos aprovados na escola, o meu pai, dá uma oferta de gratidão. O meu pai, ele fomentava motivos para nós ofertarmos. Ele criava: o dia está tão bonito, dá uma oferta porque o dia está bonito. Mas ofertar para mim é algo tão espontâneo, tão gracioso, porque eu cresci diante de um altar de dízimos e ofertas. E Deus está levantando uma igreja que não mais os seus membros serão ladrões, não vão mais roubar a Deus, conforme diz Malaquias. São pessoas que darão seus dízimos, darão as suas ofertas, porque viram os altares que os pais disseram: no jardim é assim, filho, cura divina. Quantas crianças hoje já nos lares, se alguém fica enfermo tal, papai, mamãe, vamos orar. Você já orou, já ungiu? Para eles é espontânea a cura divina, para eles é espontâneo os dons do Espírito, para eles é espontâneo as manifestações do Espírito. Hoje a gente ora, alguém cai, é de Deus, não é de Deus, teologicamente está correto, é incorreto. Essa geração que está sendo suscitada, amados, dos pais que estão mostrando para os filhos como é a vida no jardim, eles nem vão pensar nisso, se é de Deus ou não é de Deus. Eles querem o toque de Deus, eles querem a unção, eles querem a visitação, eles querem a alegria do Espírito, eles querem o gozo do Espírito, eles querem andar na fé, eles querem andar na vida que há no jardim, na vida que Deus arquitetou, planejou para que vivêssemos, na vida do jardim.
E para isso nós temos que construir altares. Quando os filhos perguntarem: por que esses altares? Por que essas pedras? Os pais dirão: são imagens que nós vivemos no passado. Abriu-se o Jordão, toda a dificuldade ficou para trás, o Egito ficou para trás, a escravidão ficou para trás, a imoralidade ficou para trás. Nós entramos para a terra que mana leite e mel, para a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, para a terra da herança, para a terra da promessa. Nós entramos na herança do Senhor, entramos na terra da vitória, entramos na terra da conquista. É isso que significa esses altares. Pai, você está jejuando? Estou. Por que esse altar do jejum? Porque nós entramos. Altares que os filhos começam a ver. Em Josué capítulo 8, nós encontramos o versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas. Diga comigo: pedras brutas. O que significa pedras brutas? Sobre as quais não se maneja instrumento de ferro. Não foram pedras entalhadas, cortadas por mãos humanas. Isso significa que esses altares que nós temos que construir, para que os nossos filhos tenham qual é a imagem do jardim, como é que se vive no jardim. Na verdade, esses altares, essas pedras não são invenções nossas. Dízimo não é invenção nossa, oração não é invenção nossa, dons não é invenção nossa, edificação, evangelismo, celebração, isso não é invenção nossa. As manifestações do Espírito, profecia não é invenção nossa, visões não é invenção nossa, veio de Deus, não foi talhada pelo homem, não foi feita pelo homem, não existe mão de homem. Isso está no jardim, isso está no coração de Deus para nós. Deus assim o quer, Deus assim o fez, Deus assim estabeleceu. E aqui eu encerro a minha mensagem. Amém? Mas tem algumas pessoas perguntando: Pio, você tem falado sobre casamento, e eu me casei, me divorciei, me casei, me divorciei, e agora estou no terceiro relacionamento, e agora eu conheci Jesus. Como que eu faço? Eu tenho que descasar e voltar para o primeiro casamento? Como que é isso? A Bíblia diz sobre o teu caso, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Antigamente eu até dizia, né? Lembra que eu dizia? Se sou eu que estou dizendo, você pode jogar fora, mas não jogue não, viu? Se eu estou dizendo, é coisa boa também. Amém? Antigamente eu dizia: se eu que estou falando, então você pode jogar fora. Mas não, se uma palavra de Deus lá, Costa Rica diz: quando você fala, não é você que está falando, sou eu que estou falando através de você. Então não jogue fora não. Mas olha o que a Bíblia diz para aqueles que se divorciaram e agora vieram a Jesus, estão no terceiro relacionamento, por exemplo. A Bíblia diz assim: cada um permaneça na situação em que estava quando foi chamado. Ou seja, você está no terceiro relacionamento, agora você começa essa jornada, agora você começa a sua vida. Olha o que diz o versículo de número 24: irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado. Estado aqui fala de matrimônio. Você não precisa agora deixar esse marido e ir atrás do primeiro que já casou com a outra, que já casou com a outra. Não, a partir de agora, firme o seu pé no estribo aí, na linha, no trilho, e caminhe com cuidado para você chegar lá. Se possível for, se você tiver liberdade para ligar para a pessoa que você foi casada, primeira pessoa, segunda pessoa, não importa, ligar para a pessoa e dizer o seguinte: olha, eu estou ligando para você porque agora eu tenho uma experiência com Deus, eu nasci de novo, Jesus entrou na minha vida, eu sou salvo, e quando eu fui casada com você, eu não sabia disso, e eu pequei contra você, e eu quero lhe pedir perdão. Se a pessoa te ouvir liberar perdão, amém. Se ela jogar pedras em você, amém também. O seu papel será pedir perdão, se for possível. Só que agora você começa daqui para frente, no estado em que você foi chamado estando assim, daqui para frente você segue a sua trajetória com Deus. Você segue a sua trajetória com Deus. E se você foi casado, separou-se, está separado, e agora separado você veio para Deus, você pode casar de novo? Pode. Procure um homem, uma mulher de Deus, mas de Deus, encharcada de óleo de unção, assim, sabe? Este
e case com ele. No Senhor, comece agora no Senhor. No Senhor. Dá para entender isso? E quanto às viúvas? Eu sou viúva e agora o que eu faço? Tal. A Bíblia diz no Salmo 146, 9, que o Senhor é aquele que é o tutor, o protetor, o cuidador das viúvas e dos órfãos. É o Senhor. Você está na igreja? Eu estou na igreja. O Senhor é o cabeça da igreja. Você estando na igreja, Ele é o teu cabeça. Quem é a autoridade sobre você? Quem é a sua cobertura? As autoridades da igreja. Você que é viúva. Mas eu sou viúva e quero casar de novo. Eu posso? Claro que você pode. Mas cuidado. 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 Ore. Jejue uns 40 anos. Depois case. Vai com cautela, sabe, com cautela? Sim, com cautela. Mas existem pessoas viúvas, que está escrito aqui, ó. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se permanecesse como eu, só. 1 Coríntios 7, 8. Permaneça só, sirva ao Senhor, entregue-se a Ele. Mas se não pode conter-se, case-se no Senhor. No Senhor. Existem viúvas que estão trabalhando no reino, se dedicando ao reino. Levanta de manhã, vai, serve ao Senhor, volta à noite, serve ao Senhor e vai. Estão servindo ao Senhor, dedicando as suas vidas a Ele. Se colocar um marmanjo do lado, a coisa vai ficar complicada. Você não fez a minha sopinha, a minha dentadura você não lavou, eu não sei o quê. Não é assim? Aí você já vai dividir todo o seu tempo. Aí já a coisa... com jovens acontece isso. O jovem está na igreja, mergulhado na igreja, trabalhando na igreja, envolvido, vai e volta, um guerreiro de oração, está participando, vai lá na vigília, vai nos retiros e vai, estão nos ministérios e estão ali, estão sendo treinados, afiados. Casa. Cadê aquele irmão? Sumiu, ele casou, então, agora, E onde tinha passado aquele corte, aquele fio, fica tudo enferrujado, aquele não corta mais nada. Não sei, parece que casamento é sinônimo de abandonar Deus. A Bíblia diz abandonar ao homem, o seu pai e sua mãe, não Deus. Mas abandonam Deus junto, coloca Deus no pacote. Deus é pai também, tá bom, abandona Deus. Então deve servir ao Senhor, dedicar-se ao Senhor. Então, viúva, não case. Mas eu quero casar. Não case. Tem a bênção para casar? Tem a bênção, claro que tem a bênção. A Bíblia diz: tem a bênção, está abençoado. Mas imagina. E aí no desespero joga o laço e pega qualquer um. Imagina um cara depois de 3 semanas casado, ele chega fumando na tua casa. Um bafo de cerveja. Roncando, babando. Coisa horrível. Uma pança enorme. Que desespero. Aí chega para mim: Pio, socorro. Mas o que eu posso fazer agora? Sirva ao Senhor, caminhe no Senhor. Caminhe no Senhor.